Olá, sou João Carlos Cruz Santos, faço parte do grupo 10 do curso de Engenharia de Computação, na turma de Engenharia de Dados com o professor André Brita. E aqui eu vou apresentar a parte do CRUD, que é a parte sobre o sistema relacional em SQL. O nosso código todo foi feito em Java e usa drives, importa esses drives e bibliotecas para fazer a conexão tanto com o servidor que está hospedado da AWS Academy pela Amazon e tanto para fazer a conexão pelo PGAdmin. Então, professor, aqui é João Carlos Cruz Santos. É, pelo que você deve ter percebido, o áudio do vídeo não ficou muito bom. Então, eu e o Caio decidimos que iríamos gravar a tela e depois a gente colaria o áudio pela edição. Então, eu estou narrando o que foi feito, tá? Aqui, basicamente, eu estava falando sobre as funções que a gente tinha feito em Java, que eram feitas única e exclusivamente em Java, usando os drives e as bibliotecas. Inclusive, a biblioteca usada foi a mesma biblioteca que foi disponibilizada para a gente no exercício, né, em sala de aula, tá? Aqui eu já venho mostrando o servidor AWS e os databases. A ideia aqui era mostrar que, que todas as tabelas estavam criadas no esquema, mas que nenhuma delas estava povoada, todas estavam vazias. Portanto, eu faria isso ao vivo pelo. Ao vivo não, né? De forma gravada pelo CRUD. Então, inicialmente eu faço um select no curso, depois em estudante, depois em vínculo, e o mesmo para o usuário. Terminando isso, já volto para o CRUD. Aqui no CRUD eu faço a primeira rodagem, que é sobre as funções de inserção. Então, eu faço a inserção na primeira tabela, que é a tabela de usuários, tá? No próprio CRUD dá para ver que tem o CRUD Universidade, tabela usuário, tabela curso, tabela estudante, tabela vínculos. Um menu simples, feito com um switch case, um do while, o while zero para sair, todo o restante diz respeito a alguma função, algum método, como está listado. Então, a princípio eu faço a inserção da, de um usuário genérico, depois eu venho inserindo um curso, também genérico, só para mostrar, né? Aí eu venho fazendo todo o preenchimento, logo após o preenchimento de curso. Vou preencher estudantes, da tabela de estudantes. Estamos 10 colocando a matrícula, aqui é a chave primária. E logo em seguida eu faço a inserção do vínculo. E assim que o vínculo é inserido, faço a amostragem da função de listar usuários, cursos, estudantes e vínculos. Então, eu vou fazendo toda essa listagem, mostrando que ele imprime as colunas separadas por barra. Então, são as mesmas linhas e as mesmas colunas, mas separadas de uma forma diferente, né, por barra. Logo em seguida eu volto para o PGAdmin e vou mostrando a semelhança entre a listagem pelo CRUD e a pesquisa não selects pelo PGAdmin. Então, dá para ver que vai batendo de um a um todas as carries. Logo em seguida eu já venho para a função de atualização. Então, eu mostro sobre o Select from usuário, né? Que quando eu digito um novo e-mail, ele é substituído. E daí eu digito, acho que josealdo@gmail.com, genérico, só para testar. O próprio terminal, ele dá o retorno, então tem a entrada e a saída no terminal. Lembrando que essa saída, ela é feita pelo próprio Java, então caso a entrada seja irregular, ele bloqueia e ele retorna um erro catalogado, né, pela própria wiki do Java, dizendo ao operador do CRUD que tipo de erro ele cometeu no momento da inserção. Então, isso é algo que ajuda.
a operar o banco de dados. Logo em seguida eu venho testando, né? eh, Mostrando que as mudanças realmente estão sendo feitas, que elas estão subindo pro código. Aí eu venho agora com o ID vínculo para tentar fazer a atualização do vínculo dentro do PGAdmin. Bom, aqui em decurso, a mesma coisa e vai ser a mesma coisa também para estudantes. Então, a função padrão de atualização de um certo campo, né, dentro da lista. Bom, agora por final, atualizando estados e demonstrando que realmente foi atualizado. Então, então agora que todos os estados foram atualizados, eu copio e colo várias pesquisas no PGAdmin para facilitar na listagem. E basicamente o que eu vou fazer agora é mostrar que eh, ah, as linhas estão na tabela e logo em seguida eu vou deletando elas, removendo elas e depois mostrando que elas deixam de existir na tabela no momento que eu apago elas pelo CRUD. Então, basicamente, eu vou testando e validando, testando e validando, testando e validando. A primeira que é removida é o vínculo. Então, eu mostro que vínculo está lá, removo o vínculo. O próprio terminal fala que eu estou removendo o vínculo. E daí eu mostro que, de fato, o vínculo foi removido. Logo em seguida, eu me encaminho para remover cursos. Então, aliás, eu me encaminho para remover estudante. Então, eu vou ao PGE de mim, eu mostro que estudante está lá, eu mostro que o curso está lá, eu removo o curso, eu removo estudante, logo em seguida eu mostro que estudante de fato foi removido do PG de mim, que o curso também foi removido do PG de mim, e, e que tudo isso está sendo respondido pelo próprio CRUD no terminal do VS Code. Então, até então está sendo um CRUD completo com um certo nível de resposta pelo terminal. Logo em seguida, eu listo usuários, mostro o usuário que tem e vou remover o usuário pela chave primária que é o CPF. Então, o sistema diz que ele foi removido, eu vou lá verificar se ele realmente foi removido e de fato foi o que aconteceu, tá? Então, basicamente, o CRUD é isso. São quatro tabelas com quatro funções simples, né? Você lista, insere, atualiza e remove. Exatamente o que o CRUD faz. Dito isso, agradeço desde a paciência e vou passar a palavra para Cauê, que vai falar sobre a segunda parte, o CRUD no NoSQL. Olá, meu nome é Cauê Mendes Franca de Aguiar. Eu também sou do grupo 10 no SQL no MongoDB. Parte no SQL no MongoDB. Tá, agora vamos para a parte do NoSQL. Aqui são as bibliotecas de Java. Aqui são conexão, né? Aqui é o modo de compilar, para compilar e executar. Tá, aí aqui são as tabelas, tabela curso, né? Todo referente à tabela curso para adicionar, enfim, o menu, inserir, remover, né, remover curso. Para estudante também a mesma coisa, né? Tem aqui o mesmo menu para adicionar, para remover. Essa é a main, né? Onde tudo vai ser executado. E tem o menu, né? Que a gente usuário, para a tabela usuário. Aqui é para a tabela de vínculo,
para inserir, remover. Aqui a gente vai compilar agora o código, vai rodar o menu, que está relacionado com o MongoDB. Escolher a opção 2, né, para inserir um usuário. Coloquei o nome do usuário, o CPF, data de nascimento, o e-mail e telefone, né, tudo genericamente para não ficar, enfim, senha. E aí aparece que o usuário foi adicionado, inserido com sucesso. Olhando agora no MongoDB, abrindo a tabela, a gente vai ver que esse usuário ele foi realmente adicionado. Não tinha nenhum usuário, agora tem esse. Inserir um curso, né? Opção 6. Aí o nome, é o nome do curso, né? Não é o nome do usuário. Aí o grau, bacharelado, turno, campus, o nível, né? Que é referente a mestrado, enfim. De novo, mostra que o usuário foi inserido. Aí olhando agora aqui na tabela, né, o usuário, na tabela curso, na verdade, a gente tá vendo que realmente foi adicionado. Agora, opção 10, para inserir um estudante. Tem a matrícula, que é a chave primária, CPF, e realmente aí o usuário foi adicionado. Isso é mostrando assim que a tabela estava vazia, né? E agora depois que a gente executou o comando no CRUD, o usuário foi adicionado. Agora, opção 14, para inserir um vínculo. Matrícula, o ID do curso, o status ativo. E pronto, o vínculo foi inserido. Olhando na tabela de vínculo, podemos ver que o vínculo realmente... Tabela usuário, né? O vínculo está associado ao usuário. Então, vemos na tabela usuário o vínculo, né? Agora, para listar os cursos. Também, opção 9, para listar os estudantes. Percebe que os dados estão condizentes, né? Para listar os vínculos. Agora, atualizar o status do vínculo. Aí tem que ter o ID e o novo status cancelado, ou enfim, trancado. Ele alterou o status de ativo para cancelado. Opção 11, para atualizar o PC, atualizar a média acadêmica para 8, foi atualizado. Aí, atualizar o campus do curso. Foi atualizado. Então, de lá para Lagarto, né? Atualizou. Aí, opção 3, atualizar e-mail do usuário. Novo e-mail, abacate, genérico, bem genérico, só para demonstrar. Aí foi atualizado com sucesso. E quando eu boto para listar, né, ele mostra que foi de fato alterado. Aí a gente mostrando como estava antes, atualizando a tabela, aí tá ali o novo e-mail. Opção 16. Não consegui ver. Tá vazio. Opção 12. Remover estudante. Remove pela matrícula, porque é o ID, né? Ou a chave primária. Só aquele estudante tem aquela matrícula, então realmente aquele estudante foi removido daquela matrícula, porque tem aquela matrícula. Aí, calma. Opção 8 foi para remover o curso. Remove pelo ID do curso. A mesma ideia que tem para usuários, para estudantes, no caso. Remover um usuário. É o CPF, né? Cada usuário tem a chave do CPF. Só aquele usuário tem aquele CPF, então
Aí realmente tá vazia agora a tabela.